Salve pessoal, quem tá falando aqui é seu parceiro Jamoski MC. Agora 10h18, cidade de Uberlândia. O frio que consola os casais nas noites maravilhosas dessa cidade. Queria dizer pra vocês, sejam bem-vindos à rádio. E se eu te dissesse hell yeah, E se eu te contasse, soaria muito estranho, baby, yeah. E se eu te dissesse, oh yeah. Eu sou uma correria pra te ver de perto. Eu gosto da coragem que cê leva tudo. E sempre que eu te vejo é temporal, baby. Sério, quando eu disse que cê passa, você leva tudo. E quando o tempo fecha, isso muda tudo. E quando a chuva passa, cê não muda nada. Parece até o sol, cê ilumina. Mas baby, tua pele combina com a madrugada, yeah. E se eu te contasse, Hell yeah, hey. e se eu te dissesse hell yeah, Ei. E se eu te contasse, soaria muito estranho, baby, yeah. Ei. E se eu te dissesse, oh yeah. E se eu te dissesse hell yeah, E se eu te contasse, soaria muito estranho, baby, yeah. E se eu te dissesse, oh yeah. É que dotou o ser humano desse fogo, né? Tem um mito de Prometeu, em que Prometeu rouba dos deuses o fogo, né? E entrega aos homens, e ele é castigado depois, colocado num castigo de ter seu fígado comido pelo corvo o dia todo, e à noite se regenera, né? Se regenera para no outro dia de novo fazer esse sacrifício em nome da humanidade. E na Umbanda também tem o orixá Xangô, né, que é o pai da justiça, do fogo, com seu machado forjado no fogo, é o que faz a justiça, que traz a justiça para o mundo dos homens. Então todos esses mitos têm o fogo como essa fonte criadora, né, para o ser humano, a matriz de todas as artes. O fogo, ele tem essa capacidade de recriar, de moldar, né, até mesmo o mais duro metal. Então, o ser humano, através do seu contato com o fogo, ele se recriou também, né? Através da arte, ele se recria e recria o mundo a partir de um desejo, né? Um desejo, de uma necessidade, praticamente, de inventar, né? O ser humano, ele precisa inventar um sentido para a existência. Essa chamada está sendo gravada e estará sujeita à cobrança de todos aqueles que não podem te compreender. Nosso sistema passa por momentos difíceis. Seja gentil. Ficaremos com o delírio da resposta das crianças, ao que tudo indica. Agora vai. Mano, vamos ter que terminar o Encosta Online, lançar tudo online, Encosta EP, não tem mais encontro, não tem mais nada. Cantar pra câmera é estranho, assim, cantar assim, como se fosse uma apresentação, porque a live é o artista tentando simular, né, o que a gente perdeu nas apresentações ao vivo, só que olhando pra uma câmera, assim, sem ver reação de ninguém, sem ter retorno nenhum, se aquilo tá agradando. É estranho pra mim, assim, meu trabalho sempre veio da rua, sempre veio da vivência, sempre veio da troca, do observar muita coisa acontecendo, assim, e pensar no trabalho, pensar a criação sem ir pra rua, sem ver as pessoas, pra mim, assim, é muito difícil, é muito estranho, assim, do trampo fazer sentido e de não sentir conexão real, assim, com o público, com as pessoas. Quebrou muito o nosso trampo e até o sentido do trabalho, né? Ele chama e encosta, né? E aí ninguém podia mais encostar em nada.
Isso aqui não compra, não tem onde vende. Eu tô firmão, igual luz do repente. Sai da frente, tente, mas não enxerga não. Vocês é muito flash pra pouca visão. É muito frouxo pra essa barra toda. E essa marra toda tá colando não. Se a pauta é reais, até quando são essas linhas choque, eu sou condução. Eu tô voando, João, pode botar fé que eu vou botar pressão. Esses boa vida quer fazer igual, quer chamar de irmão. Aí na boa tio, é muita pretensão, não tem precisão. Quem nunca precisou, morrer pra nascer outra vez em rima. Forçar pra chegar é tão juvenil, seja natural como juvenil. Se reinventar. É um processo de sair do presencial e começar a agir virtualmente, né? Eu trabalho como arte educador, então a gente leva músicas e brincadeiras e tal. E aí isso é feito em roda, com crianças, né? E aí nós começamos a dar essas oficinas online. Foi difícil? Demais. Um monte de divergências, coisas que a gente não sabia fazer. Tem uma analogia que um de nós lá disse, não lembro quem, que é ter que entrar na piscina sem querer entrar e sem saber nadar. Foi estranho, eu parei, eu já tava escrevendo, né? Era um álbum já em construção, só que era outra coisa. E eu parei no meio do caminho, porque é isso, todo dia era o mesmo dia, entendeu? E aí, sempre olhando para as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas em casa, então era, porra, o que eu ia escrever? Assim, eu comecei a notar que eu tava, de certa forma, me repetindo. E aí, aquele rolê, né, que o melhor rimador do mundo em casa não adianta nada, né, que tem que estar na rua, tem que estar junto das pessoas, ao mesmo tempo que essa rima, essa criação se alimenta justamente disso, tá ligado? Então foi essa encruzilhada, um desafio pra mim muito grande no processo criativo de tirar leite de pedra nesse momento, assim, na questão da escrita. E foi da hora também porque, por exemplo, Colibri era uma faixa que não existia, acabou dando nome pro disco. E ela trata muito desse momento, do isolamento, da solidão, desse desafio de reinventar toda a criação. Também desse momento, assim, de realmente estar construindo o negócio ao mesmo tempo, sem conseguir ter muita perspectiva, né, de futuro, não só para isso, mas para várias esferas da vida, assim, de forma geral. 2020 passou preto e branco. Esse meu ritmo, poesia virou medo e pranto. Cabeça cheia, as ruas vazias. A narrativa é acreditar, eu fecho o olho e não acredito tanto. Essa loucura me apagou a luz. E sem saber onde pisar, pode notar que nós toca nos cantos. E mesmo assim também outro CD. Já são 2 discos sem saber por quem mataram Marielle Franco. O Estado burguês, ele prevê, a sua Constituição prevê que também é obrigação desse Estado prover, né, recursos para desenvolvimento cultural e artístico. Mas, então, existe uma responsabilidade, né, do Estado, do poder institucional em prover, né, esses recursos para o desenvolvimento da cultura e da arte. E, nesse sentido, a Lei Aldir Blanc ela foi fundamental no período da pandemia aí, para trazer alguns recursos para nós que estávamos em uma situação precária, né? A vida do artista já não é fácil normalmente, agora diante de uma pandemia, esses recursos foram fundamentais para manter o nosso trabalho e manter a nossa atividade vital. Eu não pensava nada disso antes. Claro que eu almejava um disco, né? Um álbum no estúdio, né? Com equipe e tal. Mas o start veio por conta do edital. Foi por conta do edital mesmo. Não saberia quando
quando seria possível gravar, né? O meu acho que era o edital 19, então você imagina, né? Não vou falar quantos tinha porque eu vou falar errado, mas eram de vários segmentos, né? Praticamente todas as artes aí. Muita gente contemplada. Eu fiquei, acho que suplente, inclusive. E aí depois, no decorrer da lista lá, eu entrei. Foi sensacional, cara. Tá reverberando, né, até hoje. E só foi online, né? Só digital. Não dava pra fazer físico. Tinha vários pontos, né? Tempo de carreira, não sei o quê. Proposta. Atinar para esses mecanismos. Porque senão a gente não ia conseguir fazer muita coisa, não. Não tem gravadora no Triângulo Mineiro. Não tem produtora. Não tem alguém que vai falar assim, nossa, eu vou gravar esse rapaz. Nossa, ele é muito bom. Ou não, pode vir um trabalho lindo. Não, essa é a única forma. Ou as próprias custas, né? Com home studio e tal. Meu caro, não é fogo de palha barato. O meu calor eu trago e não gostou eu pago. Quer um cigarro? E nesse período, os outros trabalhos que eu estava desenvolvendo tiveram que ser interrompidos, porque eram na rua, né? Estava participando do Foto Performance Popular, do Alex. E aquelas linguagens que a gente estava trabalhando, agora precisava ser readaptada para essa nova realidade. Então essa possibilidade de através da arte, se reinventar, né? Buscar novas estratégias, a gente encontrou isso no audiovisual. E enxergou o audiovisual como uma síntese de todas as artes, né? Essa coisa de reunir a imagem, a pintura, o desenho, a fotografia, o movimento, a música, né? Todas essas dimensões da sensibilidade através da máquina, né? Claro que a gente sabe que diante de uma situação tão trágica, né? O isolamento social, mais essa crise econômica, crise política, enfim, a gente queria de alguma forma transmitir isso através dessa trilogia. E é isso, né? A gente faz arte também para tornar a vida mais interessante para nós mesmos, né? O Nietzsche fala que a arte existe para que a realidade não nos destrua, né? Então, também é isso, é uma forma de resistência, né? Uma forma de, tanto para quem produz como para quem consome arte, né? Eu sou um produtor, mas eu também consumo bastante arte. Eu me retroalimento da arte também, da cultura, da história da arte e tal. Então, esse reinventar-se a partir da arte, para mim, é vital, é essencial. Este filme é uma pesquisa do gesto e do hábito, na construção da imagem enquanto corpo, enquanto forma. Corpos em composição é um exercício da busca da harmonia, do equilíbrio, da saúde, entre o íntimo e o universal, narrando através da câmera processos de desenvolvimento da espécie humana que persistem como hábitos cotidianos em universos particulares. Experiência, ato de experimentar, conhecimento adquirido pela prática, estudo, observação, ensaio, tentativa. Criamos para nos alimentarmos. Nos alimentamos para existir. Existimos para criar.
todo um processo que faz com que a gente crie força agora para produzir, né? E vinculado com o meu trabalho de arte educador e também como aluno, porque por conta dessas condições que as pessoas foram desembolando, né, de sobrevivência, apareceu muitos cursos online. E aí eu acabei começando um curso incrível de arranjo com um mestre lá do Recife, chamado Henrique Albino. E ali eu comecei a criar forças e vontades de escrever arranjo. Então é uma junção de alegrias, né, de acreditar também no seu potencial dentro de uma condição do mundo que não favorece, né? Então é esse antagonismo. Mas, assim, é da hora também, é uma ferramenta legal a live, assim. Teve o registro do Zureta, né, que foi uma das lives que eu me apresentei nesse período. E, assim, eu considero o registro, o melhor registro da minha carreira, assim, até então. A galera fez uma produção muito boa, assim, um registro muito foda mesmo. E aí é uma mão na roda pro artista, assim, me serviu muito, porque a gente também precisa, né, desse tipo de registro para poder enviar para show, enviar para festival, enviar para qualquer coisa que você tentar pleitear de verba, de edital. Então também tem essa importância, né, de estar inserido também nessa parte do digital. Levei nas costas os lápis e os passarinhos. Caminho para o nada é o fim do ninho. E voa, gaivota, galo, anjo, eu passo a ser passarinho. Gaivota, galo, anjo, eu passo a ver passarinhos. Gaivota, galo, anjo, eu passo a ficar sozinho. Na volta eu quero ver o mar. 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 Gaivota, galo, anjo, eu passo a ser passarinho. Gaivota, galo, anjo, eu passo a ver passarinhos. Gaivota, galo, anjo, eu passo a ser passarinho.
Na 4ª série, eu tive uma professora chamada Dona Flora, e ela tinha um projeto para os alunos dela lá da escola, que se chamava OCA. E lá na OCA, ela se dispunha a trazer muitas coisas. Uma delas era teatro, a cultura popular. Então eu tive essa vivência. Na 4ª série começou assim, né? Antes eu desenhava. A minha maior piração era desenhar. E ver os amigos dos meus irmãos desenhando, que eles desenhavam super bem, eu queria desenhar igual. E com a Dona Flora começou esse processo assim de primeiro contato com diversas artes, assim, sabe? E aí ela colocava a gente pra interpretar, tinha umas adaptações. A gente chegou a apresentar, por exemplo, no Cine Rivoli, de Jaboticabal, Cine Teatro. Depois disso, eu comecei a estudar na Escola de Arte de Jaboticabal. Comecei a fazer curso de desenho, porque a gente acabou mudando do bairro Aparecida e do Recreio dos Bandeirantes e fomos morar no centro. E aí era um quarteirão da Escola de Arte. Aí eu comecei essa vivência lá na Escola de Arte. Eu quero tudo e mais um pouco. Mas com certeza na nossa própria educação a gente se recorda do papel fundamental, por exemplo, do desenho, né? Na educação básica. O Piaget ele faz um estudo sobre o desenvolvimento do desenho na primeira infância. A psicologia se volta para isso também como uma forma de analisar o desenvolvimento da mente, né? E o papel da arte na educação ele é fundamental, né? Porque a arte ela tem uma dimensão que se relaciona com a religião, com a filosofia, com a ciência, né? Com tudo que é criação cultural, né? Tudo que o ser humano cria, de certa forma, é objeto da arte, né? E através da arte ele recria suas próprias formas de estar no mundo, né? Produz cultura, né? Então a arte, com certeza, ela tem uma dimensão pedagógica essencial. E deveria ser responsabilidade do governo também colocar uma grade na educação básica e também até o ensino médio, né? Com a educação artística, né? Com todas as suas linguagens, teatro, música, dança, né? Essas linguagens mais contemporâneas, a performance, o audiovisual, fotografia, a arte digital, tudo isso deveria estar sendo fomentado pelo próprio Estado dentro da educação. Mas o que a gente vê, na verdade, é que o tempo que sobra para a educação artística é muito escasso, né, dentro da própria escola. Então, de certa forma, a gente vai abandonando essas linguagens na vida adulta, né, no mundo do trabalho. Eu não sei quem trabalha especificamente com arte, mas o resto da população deixa de desenhar, deixa de produzir atividade artística por conta do mundo do trabalho que exige, né, que consome o nosso tempo. Mas a arte está presente na vida do ser humano diariamente, né? Mesmo quando a gente não percebe. A propaganda, por exemplo, ela se utiliza de diversos recursos, diversas linguagens artísticas com outros objetivos, né, de vender produtos e tal, mas é arte, né? A música popular, né? A própria televisão, né? Agora as mídias, as redes sociais, trabalha com essa dimensão também da técnica artística. Então a arte ela está presente na vida do ser humano e ela tem essa dimensão de educar, sim, né? Educar, inclusive, para a política, né? Educar a consciência política. Da onde eu vim, eu vi. Saem milhares de Neymares aos pares, mas na quebrada não tem hábito de vídeo. A criança chora, a mãe não vê, pois foi direto pro subemprego. Então que a mãe invisível do Estado apite uma falta pra nós, ok? E o nome, isso daqui é um aviso, eu sou demais.
Mano, eu comecei a gostar muito de rap mesmo, eu acho que a partir dos meus 13, 14 anos, assim. E aí, o meu rolê com a escrita, ele surgiu da identificação, né? O rap é uma música que o público se identifica muito, né? Porque trata de questões políticas, questões sociais, raciais, né? Que falam sobre você ouve ali e aquilo tá falando sobre sua vida. Então, surgiu desse rolê da escrita me arrebatar de uma forma que eu também queria dizer aquilo, tá ligado? Eu ouvia as músicas e ficava com aquele sentimento, cara, eu queria ter escrito isso aí. Então surgiu dessa identificação. Eu lembro que a primeira vez que eu sentei assim pra escrever, que eu era bem moleque mesmo, eu tinha assistido um DVD do Fique Rico ou Morra Tentando, o filme lá do 50 Cent. E aí eu vi aquilo, falei, nossa, esse negrão é muito foda. E sentei pra escrever, ficou horrível, porque eu era muito moleque, assim. E aquilo ali, o rap gangsta também não era minha vida, entendeu? E aí... Mas foi assim, essa identificação e o primeiro momento que eu sentei pra tentar escrever. E aí essa vontade, ela foi me acompanhando e aumentando conforme o rap entrava de forma mais forte na minha vida. Então o rap nacional aí sim ele tratava da minha vida, tratava das minhas questões. O Emicida foi um cara muito importante, mano, com o que ele trouxe assim pra cena na época. Eu acho que conversa muito com o que eu faço até hoje. Então é isso, foram caras muito importantes em fazer eu querer pegar na caneta, pegar e colocar as minhas ideias no papel, e até que eu cheguei num ponto assim de maturidade da minha vida que aquilo tava fazendo sentido, né? Porque a arte é uma linguagem também que ela precisa maturar, né? Você precisa estudar aquilo que você faz. Então eu cheguei num ponto ali pros meus 17 anos que aquilo fazia sentido, não era mais brincadeirinha de criança, não era mais umas bobagens. Eu achei isso sensacional, cara, você conseguir criar, né? A gente fazia umas paródias também. E foi assim que eu fiquei mais próximo da música, que eu atinei, assim, falei, nossa, isso é demais. E acho que essa criatividade começa daí, mas ela tem uma gestação que é no desenho. Então, que reverbera até hoje, né, no que eu produzo. Depois disso, eu vim para Uberlândia. Prestei artes visuais na UF. E passei. Foi o único vestibular que eu prestei e passei. Aí a coisa aqui já mudou um pouco mais, né? Porque a universidade, né, você começa a conviver com todo tipo de expressão, né? Para quem conhece ali o bloco ali, né? Você tem do lado... Dentro do mesmo bloco você tem arquitetura, designer, e depois pra cima o 3M tinha teatro, música, na frente história, geografia, ciências sociais, do lado letras, universidade. E esse processo fez com que abrisse a mente mesmo, né? Convivesse com muitas pessoas de diversas linguagens e tal. Eu fiquei muito tempo aqui tocando em barzinho, que era uma forma também de sustentar. Eu já tinha começado a tocar em Jabuticabal, em barzinhos e tal, mas aqui já era uma condição a mais de ganhar um troco e tal, né? Eu me vejo como um cancionista que tem mais facilidade em musicar poemas. Eu não acho que a minha produção letrística é boa, não. Então eu peguei muito poema. Eu musiquei já Manuel Bandeira, As Coisas do Meu Irmão, Fernando Pessoa brincava. Comecei a musicar poemas também da galera de Uberlândia, os poetas, o Enzo Banzo, o Fernando Borma. Entrei nessa. No comércio vintém, e quem ganha
comércio vintém, na solidão do comércio, trabalho pra ganhar vintém. Já ouvia música caipira, né, através dos meus pais, mas assim, o que pegou mesmo foi a música, o rock, que aí leva a gente para essa, acende na gente o desejo também de fazer, de compor. E eu e meu irmão começamos a desenvolver projetos na área da música também, né, de composição e projetos musicais. E aí a gente tinha um grupo chamado Museu do Esquecimento. Quando a gente veio para Uberlândia em 2015 para estudar na UF, né, Artes Visuais, a gente tocou com esse grupo no Arte na Praça, que é um festival de prestígio da cidade aqui de Uberlândia. E foi bem interessante e tal. Mas era um momento também político em que o Brasil passava por aquela reviravolta do golpe, né? E tivemos problemas entre nós ali de entendimento de que a arte, alguns integrantes do grupo entendiam que a arte deveria ser neutra, que não deveria se envolver nessas questões políticas. Eu já penso totalmente diferente, então naquele momento teve uma cisão, né, daquele grupo e formamos um outro grupo chamado Cinema Invisível, que aí já com os amigos daqui, que a gente fez no curso de artes visuais, e esse grupo ele já tinha mais essa pegada de produção independente mesmo, né, da gente fazer em casa, gravar os nossos discos em casa, entre amigos, num clima bastante amador no sentido de descontração, sabe? Ninguém estava ali cumprindo horário, né? nem batendo ponto, estava todo mundo por amor à arte mesmo, por amizade. Então foi um projeto entre amigos, um grupo de amigos que durou aí bastante tempo, ainda de vez em quando a gente toca ainda, né? Alguns amigos foram saindo, outros entrando, então foi um grupo que mesmo em sua formação também foi bastante rotativo, né? Várias pessoas participaram, uma criação coletiva. E como toda criação coletiva, ela traz diversas influências, né? Quem ouvir Cinema Invisível vai conseguir perceber que tem bastante influência de música popular brasileira, mas também de rock, de música estrangeira, bastante diversificado. E foi uma experiência muito rica nesse sentido de juntar artistas visuais para fazer música, né? Parece que não tem a ver, mas tem tudo a ver, na verdade, porque o som e a imagem são duas dimensões da mesma coisa, que é a vibração, né? Vibração eletromagnética, as ondas, o mistério da vida, né? Eu levo a minha vida como prefiro James Dean. Vidas amargas. Essas duas linguagens, elas sempre me acompanharam, assim, a vida toda. Então, eu sempre fui o desenhista que rima, o rimador que desenha, alguma coisa assim, né? Desde criança eu desenho e desde criança eu tenho algum contato, alguma afeição pela música. E aí, quando eu vim pra Uberlândia, eu vim por conta do desenho, né? Vim estudar artes visuais, mas foi nesse momento que a gente tá trocando ideia, em que a música aflorou, o rap entrou na minha vida de verdade. Então, eu sempre convivi
com essa questão das duas linguagens e acabei trazendo as duas para o meu trabalho. Então, assim, a realização do Colibri, que acabou sendo um álbum visual, ele acabou sendo também meu trabalho de conclusão do curso de artes visuais. Então, eu acho que eu me entendo hoje como esse artista multimídia, assim, que trabalha com a música, que trabalha com a arte visual, e eu acho que é a linguagem que melhor representa. Eu quero que meus traços e meus desenhos, minhas ilustrações, elas estejam integradas às minhas músicas, ao meu trabalho com rap, porque na verdade eu entendo que é a mesma coisa, assim, a mesma coisa que eu digo nas músicas, eu digo nos desenhos, eu digo nas ilustras. Então eu acho que o meu trabalho mais maduro, que melhor representa o que eu faço artisticamente, é quando essas duas linguagens que sempre existiram na minha vida estão ali representadas. Moeda pra ter passagem, se tirar os B.O. tão tirando onda. Eu preciso criar pra que o dia termine, sem que o resto termine. Eu preciso criar pra que o dia termine, sem que o resto termine. Trampo não me define, não, vocês não me definem. Não, o meu passe não vale, mas eu sou capitão do meu time. Mais um dia eu penso em filmes, festivais, eu penso em tudo e cabe mais. Os sonhos são caros demais, eu penso em livros e jornais. O dia nasce e morre aqui. O dia nasce e morre. Mais um dia eu penso em filmes, festivais, eu penso em tudo e cabe mais. Os sonhos são caros demais, eu penso em livros e jornais. O dia nasce e morre aqui. O dia nasce e morre aqui. Tirar aquela no cavaco, esses rap tá chato, esses caras são fracos. Eu faço amor, não faço love song. Aqui move monte, só questão de fé. Se tiver de pé, então que ela me trombe. Eu tô à deriva, eu gostei da maré. Ganhei dinheiro, eu gastei um monte, mas eu gosto mesmo é de andar a pé. A rua é vida, eu me sinto um pouco mais perto de ser o que a gente quiser. Eu faço amor, não faço love song. Aqui move monte, só questão de fé. Se tiver de pé, então que ela me trombe. Eu tô à deriva, eu gostei da maré. Ganhei dinheiro, eu gastei um monte, mas eu gosto mesmo é de andar a pé. A rua é vida, eu me sinto um pouco mais perto de ser o que a gente quiser. Fiquei offline e notei cores que curadores não sabem catalogar. Os rumores é que tudo é prisão, corredores e chão, não dá pra respirar. E agora que o bar fechou, comporte-se. Bebe em casa e chame de home office. Siga em frente sempre que puder, olhe-se. Nada que ficou pra trás vai poder te assombrar. Tem porta que eu preciso fechar e tem sempre alguma coisa que eu queria falar. Tem sempre algum lugar onde eu prefiro calar, onde os bicos não colam, pô, eu queria tá lá. E se meu celular não tocasse tanto, eu poderia até parar pra pensar. Eu poderia até parar pra te ver, não é falta de amor, pode chegar no VAR, não consigo parar. 12 horas de trampo e outras tantas de pranto, e umas plantas no canto que eu preciso aguar, com a janta no colo, tentando ter calma e umas aulas de canto. Eu poderia ser cut, a água bate no cu, o banco bate na porta e ninguém reza pra tu. E se meu celular não fosse, eu poderia deixar ele pra lá. Eu faço amor, não faço love song. Aqui move monte, é só questão de fé. Se tiver de pé, então que ela me trombe. Eu tô à deriva, eu gostei da maré. Ganhei dinheiro, eu gastei um monte, mas eu gosto mesmo é de andar a pé. A rua é vida, eu me sinto um pouco mais perto de ser o que a gente quiser. Eu faço amor, não faço love song. Aqui move monte, é só questão de fé. Se tiver de pé, então que ela me trombe. Eu tô à deriva, eu gostei da maré. Ganhei dinheiro, eu gastei um monte, mas eu gosto mesmo é de andar a pé. A rua é vida, eu me sinto um pouco mais perto de ser o que a gente quiser. Mais perto de ser o que a gente quiser. Mais perto de ser o que a gente quiser. Mas eu gosto mesmo de andar. Mais perto de ser o que a gente quiser. O curso de artes visuais tem bastante músico ali. E nessa condição ali de vivências, né, dentro do DA e da própria identificação, né, dentro da música popular e tal, faça você mesmo, a gente se juntou. De que forma? Porque o convívio dentro do curso fazia com que você convivesse com as pessoas, por exemplo, em república e tudo mais. Eu já estava aqui antes deles, né? Eu cheguei em 2010.
Mas chega um momento ali que tem uma efervescência criativa na parte musical no curso de artes. Por quê? A música vista ali pelo pessoal, do meu ponto de vista, né? Ela não tinha um caráter extremamente profissional ou sério e tal. E são dessas condições de relaxamento que você curte mais uma produção, sabe? Musical ou visual. Então, os grupos de república, inclusive dentro de uma república lá na 1409, que é uma república que depois eu chamo o Vaine para ir morar comigo, com o Mateuzinho. O Vaine morava em pensionato. E ali eu começo a mostrar também minhas músicas para ele, falo para ele colocar, né, versos e cantar o rap e tal. Então tudo de uma forma muito leve, assim, na troca, né, porque era violão o dia inteiro. Aí tem o Mateuzinho, o Renanzinho e o pessoal que morava e convivia ali. E aí chega o Cléo e o Cleiton, que já tinha uma vivência também, né, muito grande em música. Eles tinham um grupo chamado Museu do Esquecimento. E assim, a produção dos dois ali, se der 5 minutos pro Cleiton, ele faz 4 músicas. Você pode ter certeza. E muito voraz, assim, sabe? Querendo fazer, querendo movimentar. E vamos juntar todo mundo. E aí surge o mechismo, né? Que é a junção dos artistas visuais com música, com ocupação de espaço público, exposição em praça, de varais e tudo mais. Surgem parcerias de músicas. Foi um momento bem forte esse. E nas Minas Gerais, o sabiá canta melhor e muito mais. Sou campeão classificado, pelado, falando na cara, bem imaginando de agora, de grande dia, rodando a cidade. Sou da estrada do lado e peço de todo puxado. Para esse mundo inesperado, me faço morada. Sou doce na dos indígenas, eu venho com essa doçura, copinho, cozinha pura, fartura de rima, tenho desenho, nossa cultura por cima, não por debaixo. Sabe que é cada mate, eu represento uma cultura. Seu tropica não cai, seu cai, eu não quero nem saber. Geral, eu sou zona, seu tropica não cai, seu cai, eu não quero nem saber. Eu sou seu tropico. Esse ano sai o de 011 a 034. Tinha também um outro grupo que era o Emílio, a Isa Filgs, Mateuzinho, Vaine. E a Larissa. E tudo acontecendo também na casa do Renanzinho, que era a bandinha sem título. E aí os meninos estão com um projeto também nessa época que era o Cinema Invisível, e aí juntava todo mundo. E aí eu concretizo também uma coisa que eu acho importantíssima, que é o Herê,
que é um álbum que eu fiz, um EP que eu fiz com o Mateuzinho, que meio que consolida assim no espaço-tempo a nossa amizade, tudo que a gente já tinha construído e busca colocar em evidência também alguns arranjos com relação vocal, voltando ao negócio do Encantar. Então, cara, esse ano, assim, pra mim foi uma bomba, assim, todo mundo tava fazendo no meio underground, né, vamos dizer assim. Tinha um professor que eu adorava, de escultura, fundamentos tridimensionais, que ele falava assim, não tem que pensar, tem que fazer. E eu acho que essa época é justamente que a gente juntou e começou a fazer e trocar. Instagram estrelado átomo, quem fez uma poesia pra você? Djavan a Geraldo Alckmin, eu fiz uma poesia, pode crer. Cara, eu me vi num momento, na real, assim, me vejo num momento, assim, de, pô, tô trabalhando pra caramba e não tô realizando, não tô fazendo nada por mim mesmo, não tô produzindo coisas significativas, não tô trabalhando com arte da forma que eu gostaria. Então, assim, dessa forma, acaba que eu não me sinto completo, eu me sinto vazio. E aí eu acho que esse raciocínio, essa sensação, na verdade, ela pressupõe a ideia de que fazer arte não é uma escolha. Então, ser artista não seria uma escolha se eu não estou vivendo isso e eu não estou me sentindo bem, eu não estou me sentindo completo. Então, sempre assim nesse rolê de faltar algo, de não se sentir realizado mesmo. E aí eu chego perto da ideia do que eu considero uma existência feliz, ou alguém que se sente contente, realizado. Eu acho que é acordar e correr por algo que se acredita de verdade, assim, não só alguma coisa que você tem que fazer. E aí é da hora falar do mechismo também, que é uma coisa que é uma frase que aparece no de 011 a 034 também. Porque eu acho que era um momento de efervescência, assim, cultural ali pro meu nicho, ali pro meu contexto de amizades. Da gente ter essa necessidade de levar arte pra rua, levar pras pessoas do jeito que fosse. Então, era uma ideia de que não importava tanto o que você fazia, mas que você fizesse, que você mexesse. Daí o mechismo. E eu acho que até sem a gente trocar essa ideia, desenvolver esse raciocínio, eu acho que não é uma coisa que eu conversava com as pessoas na época, mas eu acho que estava todo mundo com esse sentimento de realizar coisas, de mexer, de levar pra rua. Então foi um negócio que me alimentou pra entregar o disco, pra colocar isso pra rua, de criar esse material, assim, dessa minha trajetória aqui. Então eu acho que foi um momento ali importante pra gente, assim, pro meu contexto aqui, de estar sempre movimentando e que propicia encontros, né? Propicia que eu esteja junto do Kainan, que apareça a Natane, que apareça outras tantas pessoas que estão por aí na rua no mesmo propósito, na mesma energia. Se você me esquece, vem com a gente assim, ó. E tá gostoso e eu não quero parar, ó. E tá gostoso e eu não quero parar, ó. E tá gostoso e eu não quero parar. 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 Os scratches, rapaziada, os scratches, DJ Avner. Natânia Borges, Barney Johnson. Vai, lembra viola novamente. O show do 011 a 034
acho que foi a segunda edição do Baile Amor. Foi muito importante para mim, porque foi uma espécie de formatura pro trampo, assim, porque foi isso, anos e anos construindo, e aí foi o dia de realmente entregar para as pessoas e lançar isso num eventão com uma galera, e aí foi muito legal sentir esse trampo prestigiado mesmo, assim, pelas pessoas. E aí foi muito legal também trazer bastante gente que participou da construção, trazer o Kainan, trazer a Natânia, trazer outros artistas locais assim, que fizeram parte disso, apesar de não necessariamente ter uma linguagem que seja exatamente a mesma linguagem do meu trabalho, né? Tipo, a Natânia não canta a mesma coisa que eu, mas a gente sempre teve uma conexão muito forte, artisticamente falando, quando a gente se apresenta. E eu acho que vai além do que eu consigo explicar com palavras esse rolê que sempre aconteceu entre os nossos trabalhos, assim, porque eu sempre senti que funcionou muito bem, que a galera tem um apreço por essa nossa colaboração, que é uma coisa reconhecida aqui na cidade. Eu acho que vem muito forte essa questão de que, por mais que os trabalhos eles não digam a mesma coisa, eles não sejam parecidos, eles não sejam iguais, eles também dizem as mesmas coisas, eles têm os pontos que eles se encontram, e aí, sei lá, pensando em mim, na Natânia, eu acho que entra muitas questões sociais, questões raciais, questões políticas que são em comum a todo trabalho artístico, né, que tem a intenção de questionar alguma coisa, que tem a intenção, a pretensão de levantar um debate. Eu acho que a gente fala de lugares parecidos, ao mesmo tempo que a gente fala de lugares bastante diferentes. Então eu acho que vem daí também a força da conexão, né, de que um trabalho chega às vezes onde o outro não alcança e vice-versa, entendeu? Eu acho que a mesma coisa acontece com o Kainan, dessas linguagens diferentes que de alguma forma se aproximam e acabam contemplando um rolê maior quando isso acontece de uma forma legal, né? Porque um sempre chega aonde o outro não chega tanto. O Renan é um cara que eu conheci, né, Renan Marinho, conheci na UFO, né, no curso de artes visuais, e é do grupo de amigos que eu levo para a vida, né, para além da universidade, levo para a vida. E ele desenvolveu um trabalho muito interessante que eu queria destacar aqui, que é os meus parça, né, que é uma espécie de fotografia que flerta também com o desenho, com a pintura digital. E ele criou essa iconografia, essa imagética, né, pessoal, a partir desse contato com a tecnologia, mas com base também na linguagem fundamental que eu falei, que era o desenho, e tudo isso a serviço da relação humana, né? Ele elegeu o gênero retrato, que é um gênero tradicional da pintura, mas ressignificou ele, para usar a palavra que está atual, né? Ele se apropriou, por vezes, de imagens que já tinham ali, ou ele mesmo fotografou, e a partir daquilo ali ele vai ressignificando, nesse processo dele de criar essas imagens, ele vai ressignificando também e vai criando relações interpessoais que só existem no trabalho dele, que são pessoas que nem se conhecem, mas se conectam através dele, através do trabalho dele, né? E aí ele tem lá o perfil no Instagram, então ele usa as mídias sociais como suporte do trabalho dele, então é muito atual também. É ali que ele expõe, e ele expõe também com
com adesivo nas ruas, né? Então o trabalho dele também de alguma forma vai para a rua com lambe-lambe, com adesivo, com os prints, né? E tudo isso é linguagem digital, é linguagem atual, né? A linguagem da street art, a arte urbana, né? Que está conectada também com o hip hop, que aí se conecta com o Vine, com a Nathani também, né? Que a música, o hip hop, ele você tinha falado do Basquiat, né? O Basquiat, ele traz essa cultura nos Estados Unidos, no meio da arte pop, ele traz esse elemento das ruas, né, cara? Da arte negra norte-americana, da questão do picho, e traz isso para dentro da galeria e força a galeria também a se voltar para a rua, né, cara? Todo esse processo da arte acadêmica, que é produzida dentro da universidade, também dialogar com a rua e vice-versa, né? Acho que hoje não tem mais esse limite. E o trabalho dos meus parceiros, ele vai de encontro com essa tendência que é utilizar a tecnologia, mas para trazer questões humanas, para colocar o ser humano como elemento central, como tema central da sua arte. E isso aí eu me identifico com ele, porque eu também pinto retratos, né? E eu tentei, dentro dessa tentativa de valorizar o ser humano, eu creio que o trabalho dos meus parceiros, o Renan, ele é mais bem sucedido que o meu, no sentido de se conectar melhor com essas tecnologias, né? Eu ainda faço a pintura tradicional mesmo, com tinta, sobre o suporte ali, material. Mas eu acho que é aquele lance da coletividade. A gente trabalhou, a gente se conheceu, um conhecia o trabalho do outro, um foi desenvolvendo o seu processo. Então, de alguma forma, eu acho que o trabalho dele contribui para o meu, e o meu com certeza deve contribuir para o dele também, porque a gente trocava essas ideias lá no curso. O Bertone foi um cara que influenciou muito a todos nós, o Matheus, né, Bruno Neves, nessa questão do desenho também, de retratar a figura humana, né, cara? Dar essa importância antropológica para a arte. Compacto ser da transparência, de poder se permitir experimentar. Assim é viver, sem deixar beirar, sem deixar beirar. Compacto ser da irreverência, de resistir. Político ser, transborda e grita, vomita a sociedade. Melhor é viver do que esperar, melhor é fazer do que se acomodar. Melhor é viver do que esperar, melhor é fazer do que só observar o trem passar e só observar e ver o trem passar. Compacto ser da transparência, de poder se permitir experimentar. Assim é viver, sem deixar beirar, sem deixar beirar. Compacto ser da irreverência, de resistir. Político ser, transborda e grita, vomita a sociedade. Melhor é viver do que esperar, melhor é fazer do que se acomodar. Melhor é viver do que esperar, melhor é fazer do que só observar.
problema é seu, mas se quiser pode colar, vamos pra frente, sempre seguindo em frente, quebrando correntes, deixando esses tolos pra trás. Os tolos são aqueles que nos chamam de tolos também, mas teologias do passado não convém. Algo que não vai além e fica estagnado, eu vou aprender e insistir pra evoluir, pois somos frágeis, não fico mais do atraso. Todo tempo é necessário, jamais que eu tenta o erro estruturado. É fato, mas não vou deixar ser consumado. Vou mudando minha visão, sigo firme no mundão, correndo esses riscos com os riscos no cabelo. Abri a minha mente, agora eu sinto mais sossego. Abri a minha mente, agora eu sinto mais sossego. Resistência,